Se você gostou da pregação, curta, se inscreva, compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas com o Evangelho. Deus abençoe. E o tema da pregação hoje é a luz antes da luz. Agora nós vamos fazer a leitura de Gênesis, capítulo 1, dos versos 1 ao 5, que diz assim a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e a noite, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Glória a Deus. Essa é a passagem que nós vamos dar sequência. E mais uma vez, o tema da pregação é a luz antes da luz. Intrigante esse tema e nós vamos abordar e explicar o porquê. Nós, então, vamos fazer uma breve, muito breve revisão do que nós já temos visto até aqui. Lembrando que essa série é uma série doutrinária, afirmando o que nós cremos biblicamente, baseado na fé reformada. E vamos abordar mais à frente a respeito das alianças. Mas até chegar lá, nós estamos desenvolvendo o capítulo 1 de Gênesis e falando a respeito de como que a tipologia se aplica para nós vermos qual que é a aplicação prática dessa passagem para nós. Então, o que nós temos visto até aqui? Nós temos visto o que Gênesis capítulo 1 ensina. Ensina a respeito que o Senhor criou os céus e a terra. Nossa visão a respeito de Gênesis é que é literal. É um texto literal, é a visão literal. Existem outras formas, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas é a visão literal em que o dia é 24 horas, e assim Deus criou sucessivamente nos 7 dias, nos 6 dias e descansou no sétimo. E nós vemos que Deus é o Deus que não somente criou, mas ele rege toda a sua criação e ele intervém conforme a sua vontade. Nem o fio de nosso cabelo cai sem a vontade de Deus, nem o mal, nada acontece sem que Deus assim não permita, o que nós temos visto na série de Jó. E como que Deus rege toda a sua criação? Ele rege por meio da história redentiva ou redentora, por meio da revelação de Cristo. E nessa história nós vamos ver que por trás disso existe uma estrutura onde Deus vai se revelando para o homem por meio das alianças, que é o que nós vamos ver mais adiante. E dentro das alianças, nós vemos que Deus tem um padrão de agir. E esse padrão se repete ciclicamente. E é o que nós chamamos de tipologia, que são os tipos. Uma figura que depois tem uma representação no momento que tem sido dito por Deus, mas ela vai se ciclicamente aparecer em outros momentos, porque mostra o padrão de como que Deus age. E quais são os padrões que nós temos visto aqui em Gênesis? O primeiro padrão, que é um paralelo, é a respeito de trevas e luz, que a terra estava em trevas e depois se tornou em luz. Ou da nova criação, a terra estava ali sem forma e vazia, mas houve uma nova criação. E essa tipologia é o que vai acontecer no Novo Testamento, quando o homem, na recriação, no novo nascimento do homem, onde o homem era trevas, passa a ser luz, ele era perdido e passa a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o paralelo que a gente tem feito em Gênesis. A outra tipologia que nós temos visto, que nos 3 primeiros versículos, nós vimos a figura de Deus, a terra, o Espírito Santo e a luz, que é um paralelo a respeito de Deus, o homem, o Espírito Santo e Jesus Cristo. É isso que nós já temos visto aqui. A priori, o que nós temos abordado, isso é uma síntese bem rápida da teologia sistemática, que é a teologia que explica de forma sistemática o conteúdo da fé doutrinária, né? O que a Bíblia ensina de uma forma sistemática. Nós já falamos a respeito de Deus, nós já falamos e pregamos a respeito do homem. Na última vez que pregamos nessa série, falamos a respeito do Espírito Santo e hoje falaremos a respeito de Jesus Cristo.
fazendo menção a respeito da luz. Nós vamos explicar isso com mais detalhes e profundamente nessa pregação, Deus permitindo. Muito bem. A luz antes da luz. Versículo 3 do capítulo 1 diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu tenho visto essa passagem com grande apreço e visto o que o Senhor tem me mostrado nessa passagem, e eu convido os irmãos a me ouvirem como os bereanos, aqueles que comparam Bíblia com Bíblia para ver se realmente o que eu estou falando é Bíblia. A minha grande preocupação em pregar essa passagem, e eu prego com convicção e confiança do que estou pregando, que a luz das Escrituras reflete a verdade de Deus daquilo que eu estou dizendo. Mas, contudo, a gente é falível, e eu convido os irmãos a me ouvirem como bereanos, sempre pensando e meditando comigo, porque da última vez que pregamos, eu preguei sobre a mente espiritual. A mente espiritual procura edificar um relacionamento com Deus e a profundidade do conhecimento de Deus, e é isso que eu tenho visto aqui no Gênesis capítulo 1, e tenho feito uma abordagem diferente do que correntemente é ensinado nessa passagem, e por isso que eu convido os irmãos a agirem como bereanos. Muito bem, a primeira questão que eu faria aqui é que quando Deus disse haja luz, a pergunta natural é a seguinte: essa luz é espiritual ou material? Se você seguir na sequência lógica de Gênesis, o Sol e a Lua só vão ser criados somente no quarto dia. Então, se somente no quarto dia o Sol é criado, a que luz está sendo referido no versículo 1º, no primeiro dia? É uma luz espiritual ou é uma luz material? E aí é onde que nós vamos ver diferentes interpretações da Bíblia. Nós temos outros irmãos que, olhando para as Escrituras, têm uma visão diferente da que eu considero verdadeira, chamada framework, por um pastor e teólogo chamado Meredith Kline, bem conhecido nos Estados Unidos, que tem influenciado essa visão, onde fala que o primeiro dia da criação está em paralelo com o quarto. Então, quando Deus disse haja luz, na verdade se refere à criação do sol. E aí o segundo dia está referente ao quinto, e o terceiro dia está referente ao sexto. É como se fosse um paralelo, né? É um framework que eles chamam. E na minha visão, e na visão de muitos reformados, essa é uma abordagem que força o texto, não é exatamente isso. Enfim, existem visões diferentes. E é por isso que, quando eu estou fazendo essa abordagem, eu chamo os irmãos como bom bereanos para pensarem e meditarem comigo se a interpretação que eu tenho dado tipologicamente não foge às Escrituras, porque, por fim, o final da pregação e de ouvir a mensagem é crescer no conhecimento de Deus e refletir isso na nossa vida. Muito bem, tendo dito isto, a luz não se refere ao quarto dia. A luz que está sendo dita ali é uma luz espiritual, é uma luz que não é material, não é algo que Deus está criando, está formando no primeiro dia, não é algo físico. Mas que luz é essa? E é isso que nós vamos responder. A luz antes da luz. Quem é esta luz? Para responder essa pergunta, eu vou fazer um paralelo de Gênesis capítulo 1 com João capítulo 1, que foi o texto que nós abrimos o culto hoje. E aqui eu vou colocar o seguinte ponto. É bem conhecido que o Velho Testamento está explícito no Novo, está transparente no Novo. E o, o Novo Testamento está implícito no Velho. Ou seja, existe uma unidade de pensamento onde Deus progressivamente vai revelando a sua vontade, os seus intentos, de forma que o Velho vai se mostrar muito claro no Novo e o Novo vai se mostrar implícito, ou seja, as coisas que são reveladas no Novo veio do Velho Testamento.
Então é por isso que nós comparamos. Essa é a métrica que nós usamos para entender a Bíblia. Nós comparamos Bíblia com Bíblia, não Bíblia com teologia de que um PhD definiu a interpretação. Não é essa a ideia. Nós não nos baseamos em interpretações humanas, porque ele tem um PhD, ou porque ele é professor, ou porque ele é um bom pastor. Enfim, não é esse o parâmetro. A autoridade é a Bíblia. E é por isso que nós temos que ser bom-bereanos e meditar biblicamente. E é por isso o convite de sermos bom-bereanos. E aqui o paralelo entre Gênesis 1 com João capítulo 1. Muito bem. Em Gênesis 1 fala: disse Deus, haja luz, e houve luz. Em João capítulo 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia. E eu vou explicar aqui o que isso significa em paralelo a Gênesis capítulo 1. Quando em Gênesis capítulo 1, versículo 3, diz assim: disse Deus, esse Deus em hebraico é Elohim. Elohim é plural. Então, quando fala assim, disse Deus, quem é esse Deus? É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É Deus, como o próprio texto está dizendo, no versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2 está falando que o Espírito pairava sobre a face das águas. E no versículo 3 está lá, os três, a Trindade, construindo e fazendo a criação, dizendo, haja luz. Então é a Trindade que está falando, haja luz. E que Trindade é essa? É a Trindade que nós já falamos, Deus Pai, Deus Espírito, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E em João, capítulo 1, vai falar o quê? Que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ora, esse Verbo aqui nós sabemos que é Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, está falando a respeito de Jesus. Mas o nome de Jesus, o Filho de Deus, não aparece em Gênesis 1. Aparece Deus, aparece o Espírito Santo, mas não aparece Jesus. Não é? Então, esse paralelo é para dizer o seguinte, e depois nós vamos ver outras passagens que vai afirmar o seguinte, que a Trindade está no início dizendo, haja luz. E Jesus estava ali, estava com o Pai e com o Espírito Santo justamente, dizendo, haja luz. E vamos prosseguir aqui, versículo 1, capítulo 2, capítulo 1, versículo 2 de João ainda. Ele estava no princípio com Deus. Quem? Jesus. Jesus é eterno, Jesus é Deus. Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo no princípio da criação. Versículo 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem? De Cristo. É isso que está sendo dito. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Esse paralelo com João é para dizer o seguinte: a Trindade está ali criando os céus e a terra, e Jesus faz parte dessa criação ali em Gênesis capítulo 1. Vamos para o versículo 4 agora. E fala assim: e a vida estava nele. Nele quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. Ora, o que está sendo dito aqui? Que Jesus, que estava no princípio, e que tudo foi feito por meio dele, é a vida. E nele, e a vida de Cristo é a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Esse paralelo é para dizer que Jesus está ali em Gênesis capítulo 1, dizendo com o Pai e com o Espírito Santo, haja luz. E que Jesus é a luz dos homens. É isso que está sendo dito ali. Haja luz. E aí pode vir a pergunta, mas de qual maneira? Então você está dizendo, Sérgio, que Jesus está sendo criado, porque ali, quando Deus está dizendo haja luz, Jesus está sendo criado? Não, não é isso que eu estou dizendo. Jesus não foi criado porque Jesus é Deus e Jesus é eterno. Existe uma tipologia, uma figura. Por quê? Porque Deus usa de uma forma poética, de uma forma tipológica, em todas as escrituras, para revelar a pessoa principal da Trindade, que vai revelar a Deus,
que é Jesus Cristo. E é isso que nós vamos ver nos versículos seguintes agora. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 2, diz assim: para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, vírgula, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Esse versículo está falando que existe o mistério de Deus, ou seja, mistério porque não está claro, não está nítido, não está transparente, não está visível, não está compreendido. O mistério de Deus. Ele fala, vírgula, Cristo. É Cristo que é o mistério de Deus. E Colossenses 2, versículo 3, prossegue dizendo assim: em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ou seja, o mistério de Deus, que é Cristo, é em Cristo que todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Todo o conhecimento de Deus, toda a sua sabedoria está revelado em Cristo Jesus. Esse é o mistério de Deus. Vamos prosseguir aqui, 1 Coríntios 1, 24. Vai dizer assim: mas para que os judeus, 1 Coríntios 1, 24. Mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aqui Cristo é colocado de uma forma além do que falamos em Colossenses, que era a sabedoria e o conhecimento. Aqui é o poder de Deus, além da sabedoria que é repetida. Cristo é o centro do mistério que Deus vai revelar. Em 1 Coríntios 2,7 diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que esse versículo está dizendo? Que o poder, a sabedoria, o conhecimento que Paulo estava falando estava em mistério oculto, outrora oculto, desde a eternidade, que foi sendo revelado a partir da criação dos céus e da terra. E esse mistério está centrado em Cristo Jesus, porque Jesus é o mistério de Deus. Vamos prosseguir aqui. Em Efésios, capítulo 3, versículo 9, diz assim: e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Esse versículo vai dizer a mesma coisa, que o mistério de Deus, que estava oculto desde a eternidade, desde a criação, porque onde que Deus criou todas as coisas. A partir do momento que Deus começa a criar, Deus começa a trazer a manifestação do seu mistério que inicia oculto, mas que vai se manifestar claramente no Novo Testamento. Colossenses 1,16 diz assim: nele, presta atenção aqui, porque é esse o versículo-chave que eu quero enfatizar. Pois nele, Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas. Esse é Jesus. Por meio dele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos parar aqui por um minuto. Nós temos visto até aqui, por diferentes passagens, que Jesus é o mistério de Deus, que Jesus estava no princípio com o Pai e com o Espírito Santo, dizendo haja luz, que Jesus é o mistério de Deus oculto, é o mistério que revela a sabedoria de Deus, os tesouros de Deus, o poder de Deus, e que tudo foi criado por meio dele, novamente, 1 Coríntios 16, diz, e para ele, foi para Cristo que tudo foi criado, é o que a Bíblia está dizendo. A criação foi centrada desde o início, desde o princípio, em Cristo Jesus.
E Deus, na sua criação, na sua forma de revelar o seu mistério, Deus, por todo o Velho Testamento, Deus vai usar diferentes figuras, diferentes histórias para exemplificar e mostrar e revelar o mistério de Deus, que é Cristo. E nessas figuras, Cristo vai ser mencionado de diferentes formas. Presta atenção nisso. E aqui nós vamos ver algumas. Jesus é mencionado como a luz do mundo, o pão da vida, o Cordeiro de Deus, o bom pastor, a porta das ovelhas, videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, o Rei dos Reis, o Sol da Justiça, a Pedra Angular, o Noivo, Leão da tribo de Judá, Sabão dos lavandeiros, Rosa de Saron, filho de Davi, e ainda haveria uma lista outra. Tudo isso para apontar para o mistério que é revelado em Cristo. É em Cristo que todas essas figuras estão apontando, porque são nelas em que Deus, paulatinamente, de ângulos diferentes, Deus está revelando o seu mistério no seu Filho, Cristo. Cristo é o mistério de Deus. É dessa forma poética, muitas vezes, e tipológica, que Deus vai construindo desde o princípio na criação para apontar para Cristo, para revelar o seu mistério em Cristo Jesus. E então, qual é o sentido? Presta atenção aqui, qual é o sentido quando Deus diz, haja luz? Presta atenção aqui. Ele fala assim, em Apocalipse 1:8. Ele fala, Jesus dizendo, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ora, o alfa e o ômega, a primeira letra do grego, do alfabeto grego, e o ômega é a última palavra. Nesse versículo está sendo dito que Jesus é o primeiro e ele é o último. Quando Deus, a Trindade, está dizendo, haja luz, não está dizendo que Jesus está sendo criado, não está dizendo nada a respeito de Cristo, mas na tipologia da criação, está dizendo assim: Jesus é o primeiro. Tudo está centrado, tudo é para Ele. Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o princípio. Tudo foi criado. Tudo começa nele. Tudo termina nele. Haja luz. Isso é a criação literal que Deus está fazendo no Gênesis capítulo 1, mas na tipologia está apontando para falar assim: Jesus é o primeiro. Jesus é o que inicia, é tudo para ele, tudo foi criado para ele. Depois vem a história da redenção, onde Cristo vem e revela plenamente na cruz, e é ele que é o último, porque ele virá. Ele virá novamente. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e ele é o último. Então, nós temos visto que, de forma bem conhecida, que o proto-evangelho, que é o primeiro anúncio do evangelho, é em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, e da mulher nascerá, da semente da mulher nascerá um. E é tido como o proto-evangelho, é o primeiro anúncio do evangelho. Mas, na verdade, o proto-evangelho está aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Jesus é a luz do mundo. Jesus é o princípio, é nele que começa todas as coisas, porque a criação foi feita para ele. Ele é o princípio. E Apocalipse, outros dois versículos vão dizer a mesma coisa, que fala assim, Apocalipse 21:6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, novamente. Princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei graça da fonte da vida. Jesus dizendo que ele é o alfa e o ômega, primeiro e o último, princípio e o fim. Em Apocalipse 22:13 vai dizer assim, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aqui evidencia nitidamente, Jesus é o primeiro. Tudo começa em Cristo. Quando Deus disse, haja luz, é a tipologia de falar, Jesus é o princípio de tudo. Tudo que foi criado para Ele. Está revelado ali em Gênesis, capítulo 1.
Em Apocalipse 21, 23, vai dizer assim, presta atenção nisso. Aqui, em Apocalipse 21, 23, é quando já existe a nova criação, quando existe o novo céu e nova terra. Olha só o que vai dizer. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua, para darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aqui está dizendo assim, Jesus é o, Jesus é o fim, Jesus é o último. Jesus é o primeiro, quando é criado, haja luz, e Jesus é o último, porque ele é a candeia, ele é a luz da nova cidade, que desceu dos céus e da terra. João 8,12 vai dizer assim, de novo, lhes falava dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, explicitamente, Jesus está dizendo a respeito de si mesmo que ele é a luz do mundo. Não somente a luz do mundo no momento em que ele está falando, mas ele é a luz do mundo desde o quê? Desde o princípio, porque ele é o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último, é o começo e o fim. Tudo está centrado em Cristo Jesus, porque ele é o mistério de Deus. É em Cristo que Deus se revela para o homem. E ele é a luz do mundo. Então, nesse primeiro versículo, e disse Deus, haja luz, nós vamos ver que não é simplesmente a criação, uma coisa isolada. Tudo que Deus faz tem um sentido maior, e esse sentido maior está centrado em Cristo Jesus. No versículo 4 de Gênesis, capítulo 1, versículo 4, diz assim, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Se nós fizermos um paralelo aqui com 1 João 4 e 5, em Gênesis Deus está falando, a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. É a mesma coisa que está dizendo em João 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus é o que faz a diferença daquilo que é de Deus e daquilo que não é. É Jesus, é quando Jesus entra, tudo é transformado, ao contrário das trevas. Mas você pode dizer assim, mas Sérgio, Jesus veio e conquistou tudo, tudo é de Cristo, como que pode haver as trevas? Como é que você concilia isso? Bem, você pode entender que existe Satanás. Satanás está subjugado a Cristo, mas ele é mau. Então, à medida que você diz que a luz de Jesus faz distinção das trevas, e é exatamente isso que nós vamos ver na história redentiva, quando o Satanás vem e tenta o homem e ele cai, então perpetuando no coração do homem as trevas. E no versículo 4, então, de Gênesis, nós vemos que quando Jesus entra, existe uma clara divisão, separação clara e nítida do que é a vida com Deus e a vida sem Deus. E é isso que está por trás do Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4, a respeito da luz que está sendo criado ali de uma forma tipológica, poética, por trás daquilo que tem sido dito. E aqui eu vou fazer um parêntese. Numa uma outra oportunidade, pregando em Gênesis, chegou um irmão e disse assim, eu não acho que o texto que você pregou está dizendo isso. E eu não tenho problema quando as pessoas não concordam com a minha abordagem bíblica. Mas esse irmão estava nas casas de show vendo Banda do Mundo. Quando fui fazer uma visita pastoral, era um beberrão e não tinha nenhum comprometimento com a Bíblia e nem com a palavra. Então, uma mente que não tem compromisso com Deus, ele não vai nem perder tempo para poder analisar e pensar e avaliar se o que está sendo dito é bíblico ou não. E é por isso que eu fiz um convite para os irmãos avaliarem de uma forma: será que isso realmente faz sentido? Será que isso realmente tem alguma coisa que implica na minha vida? E aonde que eu vou agora partir para a aplicação? Qual que é a aplicação
de saber que Cristo é a luz de Deus e Ele está desde o princípio, Ele é o mistério de Deus. Isso vai implicar, sabe no quê? Na ordem que nós estabelecemos. As primeiras coisas primeiro. Se há algo mais importante na minha vida, é conhecer a Jesus. Isso não é o Evangelho? É o Evangelho. Quando o salmista, em capítulo 27, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? Ele é meu refúgio. De quem recearei? O fato de conhecer Jesus, saber que Ele é a minha luz, é onde eu deixo de ter todos os meus temores. Porque no Salmo 27, o salmista vai mostrar o temor de não ser ouvido por Deus, de não ser respondido por Deus, de estar à deriva dos seus inimigos e dos seus problemas. E todos esses são medos que surgem no coração do homem pelo fato de não conhecer que Jesus é a luz dos homens. Porque à medida em que conhecemos e nos dedicamos em colocar a vida de Cristo como prioridade para nós, é onde que os medos simplesmente não subsistem, o que vai falar em Salmos 27. Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem temerei? O fato de eu não conhecer a Cristo, o fato de eu não ter Cristo como minha prioridade, o fato de eu não meditar em Cristo, o fato de eu não contemplar a beleza do Senhor e a meditar na sua lei e a priorizar isso, é onde que a consequência disso virá nos medos, na falta de confiança, nos receios da minha vida. E é por isso que Gênesis capítulo 1 é fundamental para que a gente entenda e possa compreender que o princípio, Deus estabeleceu Cristo como um mistério a ser revelado e que nele está centrado todas as coisas, desde a primeira palavra dita em Gênesis, haja luz. Cristo é o centro de todas as escrituras. Tudo está centrado nele. Começa no princípio, na criação, no estender da história redentiva e no fim, quando ele voltar, porque ele é o alfa e o ômega. Se nós entendemos isso, meditarmos isso, a nossa postura de buscar a Cristo, o conhecimento dele, relacionamento com ele e permanecer nele, será crucial para que a vida que ele fala em João, que ele fala, e a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Essa vida é realmente impactada no nosso coração para que nós reflitamos a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, que em Cristo Jesus centrou todas as coisas desde o início, Senhor, na criação, na história redentiva e no fim, quando o Senhor voltará novamente. Nós aguardamos a sua vinda, nós louvamos. Senhor, ajuda-nos, a Deus, a perseverar no relacionamento contigo. Senhor, das portas que foram abertas, um novo caminho, para que a gente tenha comunhão com o Senhor, como nós vimos em 1 João. Andemos na luz como o Senhor na luz está. Senhor, nos ajuda, Senhor, a não simplesmente compreender as Escrituras, mas vivê-la de forma simples e clara. E colhemos o fruto, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus, da salvação. Ó Deus, usa-nos para louvor da sua glória. Resplandece sobre nós o teu Santo Espírito, a tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Me faz ouvir a tua voz, atender ao teu chamar, ver tua palavra em mim, mudando meu viver. Do alto céu, da imensidão, do trono do Santo
Senhor, me faz contemplar a Ti, tua glória em salvação. Deus está a te ouvir, faz.